contrário, o bloqueio não deu certo, causou congestionamento. Por quê? Porque a gente tem aquele pessoal que tem que sair, que está nos serviços essenciais, que é o pessoal da saúde, que é o pessoal do supermercado, dos serviços essenciais mesmo, de farmácia, trabalhadores de farmácia, tudo. Só que a eles são somados aquela parcela da população que circula, aquela parcela da população que não fica em casa. Então, as medidas estão sendo tomadas, mas algumas não deram muito certo. Então, o bloqueio não deu certo, ele acabou causando congestionamento, e nesse congestionamento estavam muitos trabalhadores da saúde, que acabou prejudicando um pouco o atendimento. Então, isso aí não foi muito legal, ele suspendeu, né, e agora decretaram o rodízio de veículos. Aí o rodízio ficou o seguinte, uma placa por dia. Então, por exemplo, segunda só pode rodar final placa 1, terça placa 2, para a gente ver se consegue, Beatriz, mas tá muito difícil a situação. Por quê? A população não colabora, sabe? Uma situação assim, olha, Vera, tu sabe que eu ontem assisti um bom pedaço só de tipo notícia, assim, uma coisa que eu tenho evitado de fazer por questão de saúde, né? Então, mas ontem eu assisti, agora de manhã também eu estava assistindo na Globo News ali, pegando todos os números, né? De manhã mais cedo. E enquanto não for uma coisa radical, o pessoal não, ainda mais com o presidente fazendo churrasco, dizendo que está tudo bem, entende? Acho difícil, o pessoal vai burlar, vão pegar a placa do vizinho, vão sair com a placa, sabe? Vão fazer... Ou não. Né? Então, esse também está sendo um problema muito constante, um problema que tem trazido muitas consequências graves para o país. Por quê? Porque na medida que o próprio presidente não estimula o isolamento ou o distanciamento, pelo menos social, e muito pelo contrário, ele é provocativo, é desafiador, né? Como montar esse churrasco. Imagina um presidente fazer churrasco com esse número de mortes e números de contaminados no país, é quase que uma afronta, né? Então, esse exemplo também tem prejudicado muito as pessoas, porque elas acabam, essa parcela que não fica em casa, acaba levando em consideração aquilo que o presidente diz, né? Que se ele sai por aí, se ele faz festa, se ele vai ao encontro das pessoas, por que a pessoa vai ficar em casa, né? Então aí ela não respeita o vizinho que está em casa. Né? Ela começa a achar que quem está errado é o vizinho. Uhum. Só que hoje o Dória, o governador, deu uma declaração que eu achei que é muito real. Ele diz o seguinte, porque nós temos aí 18 cidades de 5 estados brasileiros que já decretaram lockdown, que é o fechamento total da cidade, né? E ele disse o seguinte, quando perguntaram a ele sobre a possibilidade de lockdown em São Paulo, ele falou que, por enquanto, ele não tá descartada a possibilidade, mas não é o que vai acontecer. O que ele fez foi estender a quarentena até 31 de maio, né? O que pegou uma certa parcela do empresariado de surpresa, que achou que a partir de 10 de maio eles iriam voltar àquilo que eles acham que é uma vida normal, né? Mas ele estendeu a quarentena. E ele disse o seguinte, que o lockdown ainda não está sendo cogitado em São Paulo, não está descartado, mas não está sendo cogitado, porque ele diz o seguinte, que esse é um crescimento, essa doença ela tem um crescimento exponencial, Beatriz, ela cresce muito rápido, é questão de horas, é como você falou, em questão de minutos, de horas, as pessoas vão se contaminando e o número de doentes vai aumentando. Então ele disse o seguinte, que ele acredita que não vai precisar de lockdown em São Paulo, porque a morte vai bater, a contaminação e a morte vai começar a bater na porta da casa das pessoas. Então, cada dia mais a gente vai ficar sabendo de um amigo, de um parente, de um vizinho. E aí as pessoas por si só vão começar a entender a gravidade, a seriedade e a velocidade com que a Covid-19 se dissemina na sociedade. Eu não sei se ele está certo, eu não sei se ele está errado. Só que eu acho que ele tem razão, Beatriz. Sim, porque a velocidade da contaminação é muito rápida. Uhum. É muito rápida. Ele está fazendo um trabalho
digamos assim, muito bom. É evidente que tem um interesse eleitoral para 2022, né? Ele aparece como uma liderança que está enfrentando o Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, entre perdas e danos, eu fico com o que ele está fazendo, que é muito melhor, né? Parece preocupado realmente, porque assim, só uma pessoa muito descolada da realidade, uma pessoa que não assiste TV, que não vê, não sabe nada, que só escuta o Bolsonaro e só recebe as notícias dele através do WhatsApp, etc. Só uma pessoa assim é que pode afirmar que não está acontecendo nada. Só que essas pessoas, elas existem. Elas existem e tumultuam, né? Tumultuam, né? E elas são os agentes complicadores disso tudo. Né? Quanto à questão de política com relação ao Dória, esse tipo de pontuação, né? Eu não sei se ela existe nesse momento, Beatriz, porque é tão grave o que está acontecendo, Sim, é tão terrível o que está acontecendo, e uma coisa que eu percebi que a Covid-19 mostra para gente é que assim, é viver um dia de cada vez. Uhum. Porque é uma luta constante e diária, sabe? Então, é como se assim a gente não conseguisse programar um futuro, a gente não consegue vislumbrar um futuro. Né? Por quê? Porque ela ensina que assim, a vida é agora. O que você pode fazer pelo seu amanhã é hoje. Né? Então, eu acho que tudo isso que ele está enfrentando também está tendo um peso muito grande para ele, porque é muita responsabilidade e é uma situação muito aterrorizante. Foi a palavra que ele usou ontem. A nossa situação é aterrorizante. As pessoas algumas pessoas não se deram conta. Para quem tem um pouco de humanidade, porque lembre-se que o Dória é um cara de direita, né? É um cara, como você falou, ele fez a campanha dele aqui em São Paulo todinha baseada no apoio ao Bolsonaro, que ele até batizou de Bolsodória e tudo. Só que nessa situação ele demonstrou que existe dentro dele um pouco de humanidade. E talvez esse pouco de humanidade deva tê-lo chocado de tal forma, Beatriz, que assim, em nenhum momento eu não ouvi ele cogitando, nem ouvi nenhum tipo de frase ou coisa que levasse a pensar que tudo que ele está fazendo nesse momento é pensando em eleições. Porque, como eu falei para você, a Covid-19, a grande lição dela, que ela ensina para todo mundo, é que é um dia de cada vez. Né? Então, assim, eu acho que isso a gente vai ficar sabendo lá na frente. Lá na frente. Para quem sobreviver, né, Beatriz? Porque... eu não tenho nenhuma madeira aqui para bater, deixa eu ver onde é que eu acho. Vou bater na madeira, achei. Porque assim, todos nós porque eu estou pensando a mesma coisa, de nós, quem é que vai sobreviver? Porque ontem eu vi o Átila Yamarino, ele recebeu mais algumas informações e justamente por causa disso, quer dizer, as pessoas não estão parando e é preciso que... O ideal seria parar até 65%, né, das cidades. 65 a 70 são os níveis considerados seguros pela Organização Mundial de Saúde para parar a contaminação. Então, por exemplo, se hoje tem 1.000 contaminados, se parar hoje, né, daqui 2 semanas a gente consegue que não avance esses 1.000 contaminados. E aí vai diminuindo, porque aí vai baixando a taxa de mortalidade. Porque, olha, esse vírus... Gente, ele é tão complexo que a gente tem que analisar ele sobre uma questão matemática. Então, por exemplo, quanto mais contaminados, quanto mais pessoas ele contamina, maior é a taxa de mortalidade dele. Nós estamos aqui numa cidade ao lado, aqui que é a cidade de Osasco, que é uma cidade menor, tem um número menor de pessoas, né? Só que a taxa de mortalidade já está em 10%. E é assustadora a situação. Né? Aí no sul, pelos números que eu estou vendo aqui de Porto Alegre, Beatriz, que eu já comecei a ver até Porto Alegre para poder falar com você, falando do Rio Grande do Sul como um todo, né, como estado, pelo número de mortes, olha, 91, certo? Quando bater a 100, já tinha que estar com 70% de... Sim, mas não está. E não está.
E não está, a gente vê que não está. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje em São Paulo, vocês devem viver aí em questão de dias. Pois então, e aí o Iamarino estava falando o seguinte, que a previsão que ele fez lá atrás, que foi a que alertou todo mundo, né, aquela previsão de mais de 1 milhão de mortos, ele disse que é muito generosa, que nós vamos ter muito mais do que isso. Para você ver que a situação do Brasil, né, com esse governo, que é um desgoverno, porque de governo ele não tem nada, não há nada, não há medida, o ministro da Saúde não fala coisa com coisa, ele é liso, sabe? Ele passa uma impressão de que está ainda estudando o vírus enquanto as pessoas vão morrendo, né? Então, o que acontece? O mundo passou a se preocupar com o Brasil. A América Latina está preocupada com o Brasil, porque a gente vê que a Argentina já tomou medidas drásticas e já está conseguindo conter o vírus. Paraguai já conseguiu, né? E o Brasil não. Então, o que acontece? O mundo inteiro agora está preocupado com a situação do Brasil. A América Latina já está fechando fronteiras com o Brasil. Então, daqui a pouco nós vamos ficar isolados no mundo. Né? Por quê? Porque não estamos conseguindo vencer a maior de todas as batalhas, que é contra a disseminação desse vírus. Por quê? Porque a gente não tem um governo que colabore também. Os estados estão sobrecarregados, os governadores estão praticamente à beira da exaustão, porque não se tem respiradores, não tem nem testes, não há testes. Sabe, o pouco que se chega está sendo usado para testar o pessoal de saúde, que também está tombando. Os profissionais de saúde também não estão resistindo. A gente tem aqui notícias diárias de profissionais de saúde que estão indo embora, que as famílias estão perdendo as pessoas porque elas trabalham na saúde. Então, eu queria deixar um recado aí, pessoal de Porto Alegre, Beatriz, pessoal do Rio Grande do Sul, sabe, que não esperem nada do governo, não esperem mais nada de medidas assim, que elas passem a fazer as próprias medidas, que elas passem a ficar em confinamento e sair de casa só em caso necessário. E lembrar muito que esse é um vírus de contato. Sabe que eu até já confessei aqui, amanhã é Dia das Mães, e a minha mãe é uma pessoa idosa, bem idosa. E está sozinha em casa. A gente, claro, está ali controlando, conversando com ela durante o dia, toda a família e tal, mas aí ontem eu pensei, quer saber de uma coisa? Domingo eu vou lá na mãe. Né? Eu vou lá dar um abraço nela, almoçar com ela e tal. Não é recomendado. Pois não, por isso que eu confessei. Porque eu pensei exatamente isso. A pessoa com 90 anos se cuida pra caramba, tá tomando todas as providências, não tá saindo de casa, tá recebendo as coisas no portão, limpa tudo, arruma tudo, daí vai a louca lá. E de repente peguei no meio do caminho o coronavírus, eu já tô com ele, e mato. Eu posso sobreviver, digamos, né, numa hipótese de sobrevivência, mas ela com a idade dela, a possibilidade é bem maior, então eu não vou ir. Mas eu quero só dizer assim que a gente tem esse ímpeto de fazer as coisas, mas tu tem que aprender o teu limite. Hoje eu comecei falando sobre essa coisa, né? Nós estamos diante de um aprendizado fantástico a respeito dos nossos próprios limites. Tem que entrar um bom senso. Uma coisa que a gente tem que tá muito consciente é que, assim, as coisas hoje, elas não são mais como antigamente. Os comportamentos, eles têm de ser modificados, né? Sim. Por mais que a gente queira, por exemplo, minha filha também reclamou, falou, mas como amanhã é Dia das Mães, eu não vou poder te ver? Não vai poder me ver. A gente vai se falar pela internet, a gente vai se ver pela internet, mas a gente não vai poder se ver, a gente não vai poder se abraçar, porque hoje não é mais igual a tudo que a gente viveu no passado. Exatamente. Né? E a responsabilidade com relação a isso é uma responsabilidade muito grande, Beatriz. Por exemplo, tem um caso de uma mulher aqui de São Paulo
Olha que situação, ela veio a falecer, aí a filha dela deu depoimento, que ela guardou a quarentena direitinho, a família se cuidou, fez tudo certinho, só que ela tinha um problema e ela precisava ir ao médico. E a